Vamos ver agora o nosso segundo elemento que vai compor a avaliação de desempenho, tá? Esse segundo elemento é o sistema de monitoramento contínuo das atividades laborais. O nome é um pouco longo, a gente sabe que assusta um pouco, mas vocês vão entender bem que se trata apenas de um documento que vai monitorar para formalizar algo que já acontece de forma informal, né? Aquele feedback, aquele toque, olha, isso precisa ser melhorado, né? E agora ele passa a ser um documento formal e garantindo todos os direitos, ampla defesa, contraditório. Nós vamos passar passo a passo no formulário para que vocês possam entender o que vai ser o tal de sistema de monitoramento contínuo das atividades laborais, tá? Basicamente, é uma forma permanente de apurar falhas na qualidade do bom desempenho do serviço. Por quê? Nós vamos ter avaliação periódica de desempenho, nós falamos no vídeo anterior, que acontece a cada 12 meses. 12 meses é um tempo muito longo, muitas vezes para sanar pequenos problemas, pequenas questões. E vocês viram, existem diversos elementos que vão ser mensurados de forma bem mais complexa na avaliação periódica de desempenho. Vai ter uma comissão que vai fazer esse trabalho de elaborar as regras e depois de colher os resultados. No sistema de monitoramento contínuo, a ideia é que, acontecendo um pequeno problema, isso já possa ser ajustado, tá? Então, ele vem, né, só para dar uma origem da administração gerencial, isso é muito comum em empresas, tá? Ou seja, é vamos dizer assim, uma bronquinha, né, com feedback, né? E a ideia é que a administração muitas vezes vai poder apurar o próprio erro, a própria culpa do problema, ou, se apurado a culpa do colaborador, ele vai poder fazer um ajuste de conduta e também sanar esse problema. A ideia não é punir ninguém com esse instrumento, e sim monitorar e garantir uma melhoria contínua e um instrumento para gestão, né? Para que a diretoria possa ter alguma ferramenta mais branda, mais suave do que um PAD, um processo administrativo disciplinar, ou mesmo alguma outra medida mais drástica, tá? Então, primeiro passo e a grande base, né, o pilar disso, é para que vai ser esse instrumento? Esse instrumento busca entender o problema e não apenas punir. Então nós vamos ver aqui passo a passo, isso vai estar num anexo da lei, lá no final dela vai ter um anexo, onde tem essas etapas na forma de formulário, isso vai poder ser informatizado, enfim, outros formulários podem surgir, outras formas. É apenas um primeiro anexo para que você entenda. Então a ideia, todo o foco é entender o problema, por que aquilo aconteceu, tá? E essa aplicação de formulário vai ter várias etapas e esse formulário vai e volta. Ele é inicialmente preenchido pela chefia, ele vai para o colaborador, ele vai para o professor, né, para o profissional do magistério, ele retorna, depois é retornado outra vez, né, num ciclo até nós chegarmos a um termo final, que pode ser um ajuste de conduta ou, enfim, pode-se também definir pela punição. Tá? E aqui nós vamos passo a passo. Então, primeiro passo, isso vai estar lá no anexo, tem o descritivo, tudo. Nós só transcrevemos o anexo aqui na forma de slide para vocês poderem acompanhar. Primeiro passo, qualificação dos atores. O órgão, a chefia, o integrante do quadro do magistério, enfim, objeto desse sistema de monitoramento contínuo. Tá? Passo 2 é o procedimento constatado. É a chefia que vai preencher. Olha, o que constatei? O que aconteceu nesses dias? Né? Qual o fato constatado? Então nós vamos escrever, olha, o fato constatado foi que houve um mau uso de determinado equipamento, etc, etc, etc. Então se descreve o procedimento constatado. E aqui começa a ficar importante. É importante que a chefia também escreva o procedimento esperado. Posso só dizer que você está errado? Olha, você está errado porque você fez esse procedimento A e eu esperava um procedimento B. Porque nós vamos ver mais para frente que muitas vezes nesse segundo ponto, olha, esse procedimento esperado nunca foi explicado, nunca foi dito, né, que eles deveriam fazer dessa forma. E esse termo vai ser provavelmente arquivado, né, vai ter um ajuste de conduta e a chefia passa como responsável. Então é importante que ao constatar um procedimento inadequado, você fale o que aconteceu, o procedimento constatado e o procedimento que você esperava que o integrante do magistério tivesse desempenhando. Tá? Bom, passo 4, um histórico do integrante, né?
também já vai pela chefia. Já houve sistema de monitoramento contínuo anterior, né? Houve um termo de ajuste de conduta, ele não cumpriu, ele é reincidente, né? Mas aí para ter uma história, porque se a gente falou do procedimento esperado, procedimento constatado, nós vamos ver que ele vai poder responder, olha, eu não recebi o treinamento adequado para esse procedimento esperado. Já nesse histórico ele vai falar, olha, ele já recebeu o treinamento e mesmo assim incidiu na mesma falha, tá? Então é importante que isso já conste do documento. Passo 5 é o interesse da administração, porque também não basta dizer, né, a gente sabe que um dos princípios da administração pública tem que ser sempre motivada, né? Ela não pode agir de forma imotivada. Então, se eu tenho um procedimento esperado, né, e um procedimento constatado que são divergentes, eu tenho que dizer, mas por que eu quero esse procedimento esperado? Só porque eu quero? Porque eu acho mais bonito? Tem que ter uma razão. Porque senão pode ser muitas vezes o procedimento constatado não gera nenhum dano à administração pública, só um dissabor à chefia, né? Então não seria objeto aí no sistema contínuo. Então a chefia tem que dizer aí qual o interesse dela em coibir a conduta objeto desse sistema contínuo. Depois, né, isso vem para o profissional, ele vai receber lá procedimentos constatados, procedimento esperado, um breve histórico dele e o interesse da administração, por que aquilo não deve ser feito ou deve ser feito de outra forma, né? Ele vai vir para ele oferecer a justificativa, né? Ou seja, nós vamos garantir o contraditório nessa fase, então é uma fase muito importante. Aqueles que receberem esse sistema, né, essa ficha, nesse momento, olha, esse procedimento esperado, como a gente já mencionou, eu não sabia que era dessa forma, sempre foi feito de forma diferente e nunca nos avisaram. Olha, então é questão de regulamentar, fazer uma portaria, uma circular, né? Olha, eu não tenho habilidade para fazer esse procedimento esperado, é uma questão de treinamento, né? Enfim, ele vai poder dar justificativa, olha, houve uma ordem para fazer dessa forma, então às vezes o problema está no comando, está na chefia. Então, nesse momento, vai ser garantido o contraditório, ele vai poder colocar todas as justificativas, tá? E além disso, ele vai poder, além de colocar a justificativa, garantir ampla defesa. Por que isso aconteceu? Né? Então, pode ser que isso aconteceu porque não havia outra forma, né? Olha, ou eu fazia isso, ou eu colocava uma criança em risco, né? Ou eu fazia isso, ou eu me colocava em risco, né? Ou eu não tinha meios, o suprimento do material adequado para fazer determinada coisa, eu não dispunha. Então, eu fiz no improviso, fiz com o que tinha, tá? Então, aí aumentando, além do contraditório, a ampla defesa, ele poder se defender se ele fez isso, né? Os porquês que o levaram a essa conduta, então ele vai ter mais um espaço para se manifestar, tá? E aí vem uma questão importante. Ele mesmo, o colaborador, ao receber, né, o servidor do magistério, ao receber esse sistema de monitoramento contínuo, ele também já vai poder explicar o que a chefia devia ter feito para que o fato não ocorresse, né? E aí um ponto importante, se nós falamos que é uma avaliação 360, nós não estamos querendo simplesmente avaliar o colaborador, o servidor público que cometeu um ato não esperado, mas sim se a responsabilidade não era a chefia. Porque o interesse aqui tutelado é da administração pública como um todo. Então o colaborador, né, o servidor vai poder dizer, olha, a chefia devia ter feito isso, aquilo. Devia ter me orientado. Devia ter um procedimento padrão na escola sobre determinado ato e não há. Não houve comunicação, né? Porque se entender que a culpa é da chefia, quem vai ser punido, quem vai receber o sistema contínuo de monitoramento da atividade é a chefia e não o colaborador, né? Então, aqui, e mesmo que a culpa não seja da chefia, é importante que o funcionário preencha esse item 8, né, para que também a chefia possa melhorar, né, se ela falhou em algum momento, né, ela possa rever os seus procedimentos a fim de constatar, de melhor gerir a escola, de ter um comando mais efetivo, tá? Passo 9, né, aí a chefia vai identificar, né, a gente chama de identificação de estágio do aprendizado do colaborador, né,
justamente para entender qual medida tomar, né? Eu imagino que todos vocês conheçam esses estágios, já que a gente está falando com profissionais do magistério, mas só lembrando, né? O primeiro, incompetência inconsciente, não sabemos que não temos o conhecimento, então a pessoa nem sequer a pessoa não sabe que não pode fazer aquilo. Né? Então, se constatado esse primeiro item, a chefia tem que fazer medidas de conscientização, de divulgação. Né? Segundo estágio, a incompetência consciente, sabemos o que não temos o conhecimento necessário. Olha, eu sei que eu preciso usar a lousa digital, por exemplo, mas eu não sei usar. Então, ela está no segundo estágio, que é a incompetência consciente. Nesse caso, é tornar a competência consciente. Né? Então, aí no primeiro e no segundo, normalmente a responsabilidade vai ser da chefia, que ela tem que justamente promover que todo o quadro do magistério esteja justamente no terceiro e quarto estágio de aprendizado. Terceiro estágio de aprendizado, a competência consciente, sabemos que temos o conhecimento necessário. Então, nós já sabemos fazer, e aí, se não for feito, isso tem que ser apurado, né? Até chegar no nível 4, né? Que seria o ideal de tudo. Então, aí o monitoramento nem estaria acontecendo. Que é a competência inconsciente, nós temos o conhecimento necessário e fazemos no automático. Né? Isso já se enraizou na cultura da secretaria, esse procedimento. Tá? Então, é importante cabe justamente à chefia, ao receber o feedback do professor, analisar esses estágios de aprendizado. Opa, está no 1 e 2, luz de alerta para a chefia. Precisamos criar novas formas de desenvolvimento de competências. Né? Pode ser que esteja no primeiro estágio, nem sequer eles sabiam que aquilo não era permitido. Né? Conscientização. Competência consciente, olha, eu sei, mas eu não consigo, não tenho habilidade, não tenho ferramentas adequadas, não tenho estrutura adequada, enfim. E aí o terceiro e quarto ficam de responsabilidade do profissional do magistério ao término dessa avaliação. Tá? Passo 10, medidas da gestão. Né? Então, como nós falamos, se é nível 1 e 2, a gestão vai ter que tomar alguma medida, a chefia vai preencher, olha, realmente não é culpa do profissional do magistério, não é responsabilidade dele, e sim da chefia, por entendermos que está no estágio 1 ou 2 lá, e aí nós vamos tomar essa medida, promover treinamento, fazer algum tipo de medida, fazer um workshop, fazer vídeos como esse para tentar difundir o conhecimento. Então, cada caso, né, a chefia já tem que tomar as medidas responsáveis, porque também se não preencher o passo 10, se ela não tomar nenhuma medida, ela vai acabar incorrendo em prevaricação, porque é um fato, é uma obrigação da própria chefia coordenar isso. Passo 11, deliberação do preenchimento. E aí, esse processo, dependendo do que aparecer, né, nessas 10 etapas anteriores, vai se deliberar pelo arquivamento. Não é culpa de ninguém, o fato não ocorreu, ou o fato é nível 1 e 2, né, então é culpa da chefia, né, não há o que se imputar, nada impede de abrir depois um outro sistema de monitoramento contínuo em cima da diretoria ou coordenação pedagógica, e aí seria aberto pelo seu superior hierárquico, no caso, a própria secretaria. Então, pode-se deliberar pelo arquivamento, não há pena para ninguém no caso de arquivamento, simplesmente se arquiva, uma sugestão para ajuste de conduta, né, e o registro formal da notificação por desempenho inadequado. A sugestão de ajuste de conduta, eu imagino que para conduzir a grande maioria desses processos, né, vai se propor uma solução amigável. Né? Olha, você vinha desenvolvendo esse procedimento inadequado, a gente já explicou, você entendeu, faltava esse treinamento, você vai obter. Daqui para frente, nos próximos 2 anos, nós não queremos mais que você ensine nessa falha. Né? Então, é como se fosse um TAC, um termo de ajustamento de conduta, né? Que tem quem já teve na área forense conhece, né? Onde vai ser proposto essa sugestão. Se ele cumprir a sugestão, fim do prazo previsto nesse ajuste de conduta, esse sistema também será arquivado. Se não aceitar a sugestão de ajuste de conduta ou se for impossível ajustar a conduta, aí sim vai ter o registro formal da notificação por desempenho inadequado e nós vamos ver um pouquinho mais para frente, isso pesa na avaliação de desempenho.
Tá? Então, para chegarmos aqui nesse estágio aqui de registro formal de notificação por desempenho inadequado, realmente passou pelo contraditório, pela ampla defesa, houve oportunidade, então você pôde trazer todos os elementos para arquivamento, depois foi feita uma sugestão para o ajuste de conduta e não se aceitou, lógico que o ajuste de conduta pode não ser aceito, e caso não seja aceito, se torna um registro formal de notificação de desempenho, mas a ideia é justamente que o registro formal é a última opção quando não há mais o que fazer com o profissional do magistério. No passo 12, a chefia vai ter que fundamentar, o setor de pessoal vai ter que fundamentar isso, é a fundamentação da deliberação. Se nós definimos por fazer um TAC, então ela vai ter que fazer toda a fundamentação, que esse ajuste de conduta é possível, e o prazo que ela escolheu, 12 meses, 24 meses, 6 meses, é um prazo razoável para se apurar aquele fato, para identificar, enfim. Ou se ela optou pelo arquivamento, também tem que justificar o arquivamento, porque amanhã depois se arquivou algo que deveria não ter sido arquivado, lógico que a chefia também vai responder por isso. Tá? E no caso de notificação formal, aí sim a justificativa ainda é mais importante e tem que ser muito bem fundamentada, sabemos que pode ser questionado na justiça lá na frente. Passo 13, sugestão para ajuste de conduta. Então, quando houver a possibilidade de sugestão, a chefia já fundamenta e já sugere o ajuste de conduta no próprio termo, na devolutiva, e se aceito, continua. Tranquilo, pessoal? Essa foi o sistema de monitoramento contínuo de avaliação de desempenho, das atividades laborais. É algo próximo aí que pode acontecer a qualquer tempo, não precisa se esperar até o final do ano para se apurar algum fato, alguma medida. Ok? Muito obrigado.